Olá amigo, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Espaço do Técnico. Eu sou o Wellington e estarei com vocês em mais. Hoje falaremos de mais um tema importante. Temos algumas dicas básicas de como falar em público. Será um vídeo bem curto e vamos tentar resumir ao máximo todo o conteúdo para que vocês, em no máximo 10 minutos, consiga desenvolver uma técnica eficaz e rápida para usar até hoje mesmo, se você precisar. Muita gente morre de medo de falar em público. Eu já tive esse medo. Na escola, por exemplo, quando o professor pedia para que eu apresentasse algum projeto lá na frente, eu olhava para os alunos, aquelas pessoas que estavam do meu lado ali, todos os dias, e começava a tremer as pernas. Eu não entendi o motivo disso. Na verdade, não tinha motivo, mas para mim, aqueles meus amigos naquele momento eram monstros. E não foi na escola que eu aprendi a falar em público. Não foi na escola que eu consegui olhar para uma câmera, como eu estou fazendo agora, e falar sem problema. Fui estudando durante alguns anos, né? Não tive um instrutor, não tive uma pessoa que me desse essas dicas que eu vou passar para vocês agora. Né? Falar em público requer uma preparação. Você tem que ter na cabeça que, para falar bem em público, você tem que saber falar, no mínimo dominar o português, né, que é a sua língua mãe. Se você não domina o português, pode ter a melhor técnica do mundo e você não vai conseguir falar. Então, antes de aplicar as técnicas, leia bastante. Né? Às vezes as pessoas têm dificuldade com leitura, não gostam de ler. Estatísticas dizem que o brasileiro odeia ler, na verdade, né? Mas se você quer aprender a gostar de ler, comece lendo um pouquinho, pode ser até revista em quadrinhos se você quiser. Na verdade, eu comecei a ler com revista em quadrinhos. Acho que todo homem conhece aquela história lá, todo homem conhece as revistinhas do Dragon Ball Z, os famosos mangás. Então foram essas revistinhas que me incentivaram a ler. Eu ganhei de alguns amigos, aí depois eu fui comprando essas revistas e evoluí para livros depois. Então você que não tem costume de ler, pode começar por revista, por coisa divertida, porque nossa mente tem a mania de descartar tudo que a gente olha e acha que é ruim. Então se você olha para um livro e já pensa de cara que vai te estressar, a sua mente não vai guardar nada que você tenha lido naquele livro, porque para a sua mente aquilo é ruim. Então comece com algumas coisas agradáveis que você vai conseguir. Eu vou usar um PowerPoint para demonstrar as técnicas de falar bem em público durante uma exposição de ideias para uma plateia. Então vamos lá. Suponha que você já praticou bastante leitura, já está de bem com o português. E hoje é o dia de sua grande apresentação. A gente sabe que primeiramente devemos estar bem preparado. Então você pode utilizar das ferramentas que você tem em casa para se preparar para essa grande apresentação. Ou até uma conversa com amigos que você quer falar sobre um tema importante, ou entrevista de emprego. Se você quer falar bem, seja a sua cobaia. Utilize o espelho como uma ferramenta útil. Quando estiver falando ao espelho, por exemplo, para treinar a sua fala, procure o olhar sempre em seus olhos, que é assim que você deve fazer também com sua plateia. Olhar sempre nos olhos, porque isso passa uma ideia de interação. As pessoas percebem que você está interessado nelas e assim elas ficarão interessadas em você. Pode gravar pequenos vídeos, no máximo 2 minutos, um tema que você quiser, e depois assistir. Assim você vai ter uma ideia de como está seu desempenho e poderá fazer uma avaliação descobrindo os erros e assim, depois de descobrir os erros, corrigi-los para que quando for o momento de você fazer uma apresentação, o momento de você falar em público, expor suas ideias, não seja prejudicado. Então, você passou por todas essas etapas e hoje é o grande dia da sua entrevista ou
de sua grande apresentação. Vamos focar na apresentação. Primeiro, você tem que perceber sua plateia. Você tem que conhecer bem o tema que você apresentar. Claro, você não pode chegar lá na cara de pau sem conhecer o tema, que aí é furada na certa. Ora, nem o melhor orador do mundo vai conseguir falar alguma coisa de um conteúdo que ele não conhece. Então, é importante que antes, em sua casa, você tenha toda uma preparação, leia bastante sobre o conteúdo, responda algumas questões sobre o conteúdo, porque essas questões podem surgir quando você estiver ao púlpito. O grande medo das pessoas é de serem julgadas. Então, vão ter pessoas que vão achar sua apresentação excelente, outras mais ou menos, né? E algumas vão estar torcendo por você. Mas cabe inteiramente a você manter a plateia sempre interessada. Zoneie a sua plateia. Como assim zonear a plateia? Então eu costumo fazer isso para que eu possa falar com todos. Como assim, Wellington? Bem, se você perceber aqui, eu enquadrei essa pequena plateia, essa plateia exemplificativa, e coloquei alguns bonequinhos também no meio. E escrevi algumas palavras importantes aqui. Receptivo, quase todos estão receptivos, e tem um antipático aqui. Por que isso? Por que antipático e receptivo? Bem, eu já vou explicar. Procure enquadrar o seu olhar de forma a obedecer esse quadro aqui. Você pode começar falando ao todo, olhando para um lado e para o outro, e depois seguir esse enquadramento. Você começa falando para esse sujeito, vai para o meio, volta para esse sujeito receptivo, todos receptivos, volta para o meio, para este, para o meio, para este. E refaz todo o procedimento. Direito, meio, esquerdo, meio, esquerdo. E esse antipático, Wellington? O que eu faço com o antipático? Você percebeu ele aqui ou ele em qualquer lugar? Evite olhar para essa pessoa. Porque com um olhar, acredite, com um olhar, uma pessoa pode acabar com toda a sua apresentação. Pode fazer você esquecer todo o conteúdo que você ia apresentar. Você já percebeu que as câmeras, assim como o nosso olho, ela costuma focar em uma parte e desfocar a outra? Por que eu estou falando isso? Porque você pode usar esse recurso durante a sua apresentação. Para quê? Para eliminar esse sujeito aqui. Você pode olhar para ele, mas de forma desfocada. Você não pode se concentrar no olhar de decepção, no olhar reprovativo desse camarada. Evite olhar, mas se não for possível, use o recurso que eu te falei. Desfoque o rosto dessa pessoa e ela não te prejudicará. Manter a atenção na plateia é super importante. Não é raro eu estar em alguma apresentação e perceber que pessoas, ao invés de ficar olhando para a sua plateia, interagindo com a plateia, elas ficam de costas e lendo o slide. Pelo amor, nunca faça isso. Slide é apoio. Bem, pessoal, essas foram algumas dicas básicas que você pode utilizar durante a sua apresentação. Então, perca seu medo, siga as dicas que eu dei para vocês aí, que vão ajudar bastante, como eu disse. Espero que tenha ajudado e aguardo vocês para o próximo vídeo.